2025 foi um dos maiores anos da história do futebol brasileiro para um único clube. O Flamengo conquistou praticamente tudo com o que disputou. E mais importante do que isso, com um treinador formado em casa. O que o Felipe Luiz fez em 2025 em âmbito nacional e internacional é para ser escrito nos livros de história. E nesse vídeo a gente vai lembrar a temporada inteira do Flamengo. Então já chama seu pai, sua mãe, o irmão, aquele tio, aquele amigo que acompanhou o Flamengo junto de você o ano inteiro e vamos relembrar a temporada passada. E vamos começar com o título da Supercopa no começo do ano. Bruno Henrique é um perigo atacando as costas do marcador. Drible longo, passada larga, é o tal do jogador da velocidade final. Quanto mais campo ele tem pela frente, mais ele consegue ir ganhando velocidade. O Felipe Luiz já deixou claro várias vezes que no modelo de jogo dele, esse cara aqui tem que ser especialista em atacar as costas da última linha. Até porque esse atacante também acaba fundando os dois zagueiros e isso acaba por dar mais espaço para quem vai atacar ali no entre linhas. Tendo isso na mente, olha só o que Léo Pereira falou no intervalo do jogo da Supercopa agora. A gente treina para isso, a gente fez uma grande temporada, uma grande pré-temporada e a gente sabe tem as ideias muito claras do que a gente quer em campo. A gente fez uma grande pré-temporada e a gente tem uma ideia muito clara do que a gente quer em campo. Se ligou nessa parte? A gente tem uma ideia muito clara do que a gente quer em campo. O Bruno Henrique tá tanto com essa orientação na cabeça, ele sabe tanto que precisa fixar zagueiro e atacar espaço, fixar zagueiro e atacar espaço, fixar zagueiro e atacar espaço. E aos 9 minutos do primeiro tempo ele chegou a tomar uma decisão um pouco contestável. O Flamengo recupera a bola no lateral e olha como que o Wesley vai avançar aqui pelo outro lado, aproveitando que o time inteiro do Botafogo tá povoando aquele outro corredor. O De La Cruz tá de frente para esse corredor, então provavelmente ele pretende abrir a bola no Wesley. Mas o Gerson tá de costas. Estando de costas é natural que ele não abra a bola aqui, faz parte. Já o Bruno Henrique, ele tá de frente. E ele tem a oportunidade de, com a perna boa, tocar no Wesley. E a expectativa de gol é ser alta com um passe simples que tem a margem de erro enorme. Mas o Bruno resolve fazer o quê? A especialidade dele e atacar as costas da marcação. Ele é tão bom nisso que deu muito certo. Foi com aquela passada larga até sofrer o pênalti. O John foi bem pra caramba na bola, mas não foi suficiente pra evitar o gol. E aí a outra dinâmica é coletiva, é sobre os lançamentos do Rossi nessa partida. Quando o time inteiro do Botafogo realmente subia as linhas e marcava alto, pressão total lá em cima mesmo, aí já mudava o contexto. Aí o Plata passava a ser a peça mais importante, fazendo a famosa que nunca sai de moda casquinha de cabeça. Com a última linha muito avançada, o Flamengo tem uma arma letal pra atacar quando o adversário deixa todo esse campo pra trás. E o Bruno Henrique era a arma letal pra atacar a profundidade. O Savarino força o Léo Pereira a recuar a bola pro goleiro, mas o Rossi já tem plano A e B na mente pra essa situação. Primeiro, ele procura o Wesley, mas percebendo a movimentação no círculo central, ele prefere lançar essa bola no Plata. Dessa vez, percebendo o lançamento perfeito, Michael avança pro ataque enquanto o Bruno Henrique também dá meia volta e corre com tudo pra atacar a grande área enquanto ela ainda tá desprotegida. Ele recebe o passe de Michael e numa finalização muito difícil de executar que chega a ser improvável, ele marca um golaço espetacular e amplia o placar para ser o destaque de mais um título com a camisa do Flamengo. Também conhecido como Rei dos Clássicos, o camisa 27 recebeu um pênalti, deixou um companheiro em condições claras de marcar e marcou o dobro de gols esperados na Supercopa contra o Botafogo. O Felipe Luiz já demonstrou variações táticas para enfrentar diferentes cenários, os mais variados dentro de campo, e ele tem as ideias muito claras. Com certeza, ao decorrer da temporada, a gente vai ver várias versões diferentes desse Flamengo no ano que promete. Supercopa conquistada, o Carioca também foi pra conta e o Brasileirão já começou com extremo impacto do lado do Flamengo. Muitas inovações táticas e um time efetivamente com identidade que impunha sua forma de jogar independente do adversário. E teve uma partida em específico contra o Corinthians no primeiro turno que resume bem o que eu quero falar. A superioridade tática e técnica do Flamengo no Campeonato Brasileiro tá começando a ficar gritante, cara. Olha só o Flamengo botando o Corinthians na roda. Essa linha do meio desse gráfico aqui que separa a parte de cima da parte de baixo é como se fosse a linha do meio campo. A forma de visualizar esse gráfico é tipo ver um campo assim, olha. E quanto mais distante essa onda vermelha fica da linha do meio, quer dizer que mais perto do gol o time chegou. Nesse jogo aqui, o Flamengo era a linha vermelha e o Corinthians era a linha branca. Olha só como que o Flamengo levou mais perigo durante o jogo inteiro. Ele só chegou a quase sofrer nessa parte aqui, ó, mas o resto do jogo todo o Flamengo mandou. Esse daqui já foi no Flamengo e Inter, a primeira rodada do campeonato. Esse aqui foi o Flamengo e Vitória, só que nesse gráfico aí o Flamengo é o branco, porque o Flamengo tava jogando fora de casa com o uniforme branco nessa partida aí. Aqui foi fora de casa contra o Grêmio. Olha só como que o Grêmio não levou perigo e o Flamengo teve mais ataque promissor. Esse aqui foi aquela goleada contra o Juventude. O Flamengo dominou o jogo inteiro e botou um monte de bola pra dentro. E no Flamengo e Vasco, que terminou 0 a 0, também dá pra ver um domínio amplo do rubro-negro. Em todos esses 6 jogos, o Flamengo marcou 15 gols, é o melhor ataque do campeonato, e a melhor defesa também. Sofreu 2 gols. E a gente acabou de mostrar uma superioridade mais técnica do Flamengo colocando o Corinthians na roda. Olha só a tática agora. Uma saída de lateral que o Corinthians erra e a bola já vem pro Flamengo.
E repara só como que o Léo Ortiz aqui, ele tem a oportunidade de tocar pro Léo Pereira e fazer um passe normal lá pra quem tá lá em cima e virar o jogo pro outro lado. Só que o Ortiz, ele faz questão de manter o jogo aqui no corredor direito. Ele tem coragem e qualidade pra manter todo mundo aqui, porque, olha só, os dois volantes do Flamengo estão nesse lado, o Arrascaeta e o Gerson também estão nesse lado, o Pedro, um pouco mais à frente, também tá aqui para esse lado direito. O Flamengo tá aglomerando todo mundo nesse corredor. E é por isso que quando a Arrascaeta percebe que o time ganha a bola, ele já mapeia o outro lado do campo para ver como é que tá o Cebolinha. Quando a bola vai pro lado esquerdo, o Cebolinha já tem tempo e espaço com ela. E aqui fica claro como que a tática do Corinthians também não tá muito redonda para se defender. O Cebolinha ele tá cortando aqui pro meio, aonde tá o Carrillo. Ele tá preocupado com a Ayrton Lucas, que vai infiltrar lá pelo corredor esquerdo. Sendo que numa situação dessa é muito comum trocar a marcação. O Mateuzinho vai proteger aquela zona do campo, enquanto o Carrillo se mantém na sua zona e ele vai acabar não abrindo espaço pro Cebolinha. Mas só uma ultrapassagem muito básica do lateral esquerdo lá pelo corredor já faz o Carrillo abrir completamente o caminho pro Cebolinha. E o Cebolinha aqui consegue, na finalização que ele mais gosta, bater na bochecha da rede. E o Flamengo e o flamenguista estão cansados de saber o que acontece com o Hugo quando pressiona ele, quando dá uma apertada nele mesmo. No mínimo, ele vai ser pressionado e vai acabar entregando uma bola de graça. No mínimo. Então pressionar o Hugo é sempre uma boa ideia. Foi assim que saiu um dos gols do Flamengo. O De La Cruz saiu adoidado, saltando pressão. E aqui ele marcou tanto o passe pro Gustavo Henrique, quanto o próprio goleiro Hugo mesmo. O Flamengo já estava encaixando a Arrascaeta lá na lateral e o Pedro aqui no Ranieri. É uma situação com o Hugo, ainda mais conhecendo a dificuldade que ele tem com o pé. É muito mais fácil chutar pra frente. O Hugo tentou sair jogando pelo chão. E o Pedro, do jeito que ela veio, com a perna ruim, foi lá e chutou. Olha só, repara nesse lance aqui como que o De La Cruz vai avançar. Ele vai infiltrar como elemento surpresa. E por que o De La Cruz vai fazer isso? Quando ele avança naquela parte do campo, acontecem duas coisas. Ele afunda um pouco mais o André Ramalho, que é o zagueiro pela direita, e também atrai com ele a marcação do Mateuzinho. E isso deixa o Cebolinha mais livre, com mais espaço, e ainda abre a possibilidade do Pedro recuar para receber essa bola. E como ele tá fixando mais essa marcação do André Ramalho, quem vai fazer a perseguição do Pedro é o Gustavo Henrique, que tá mais distante. Então assim o Pedro consegue um pouco mais de tempo com bola para fazer o jogo de costas. E com o Gustavo Henrique saindo daquela parte, é um espaço precioso que abre para alguém chegar atacando de frente. Olha lá, o De La Cruz infiltrando. O Pedro consegue aqui acionar a Arrascaeta atacando de frente. E gol do Flamengo. Fora a capacidade técnica que o Pedro tem de ganhar na bola mesmo. Ó. Caneta no André Ramalho. Resistiu à falta. E aqui, sim, ele poderia ter tocado no Gerson, sim. Mas eu queria chamar a atenção pro Hugo. Olha só como que o Hugo tá acompanhando a jogada. Ele deu um passe para cá e mais um, olha. Ele tá acompanhando a jogada do Hugo, ele tá esperando o passe no Gerson. Então, assim, eu ainda acho que a melhor decisão seria sim tocar no Gerson, mas como tá muito na cara que ele vai tocar, o Gerson não ia ter o gol completamente livre, não. Ele ia finalizar com a perna direita, que não é a boa, e ele ia ter que superar o Hugo, sim. A decisão que o Pedro tomou, ele meio que pegou o Hugo no contrapé, olha o outro ângulo. O Hugo tá indo para um lado, ele forçou o Hugo a frear e voltar, e obrigou ele a fazer uma boa defesa com o pé, cara. O Flamengo segue com o melhor ataque do campeonato, com a melhor defesa e com o melhor desempenho também, cara. Não é qualquer coisa, não. Hoje a gente vê que é absurdo falar isso, mas você acredita que lá no meio do ano teve gente que falava que o Felipe Luiz era um estagiário? Pois é, o Flamengo naturalmente, como qualquer time do futebol mundial, passou por algumas oscilações e a gente pode dizer que não começou a Libertadores tão bem assim. É fácil hoje, depois do título, falar que tudo deu certo, mas vamos relembrar um pouquinho como é que foi o início da competição mais importante do continente. Na saída de bola do Flamengo, a ordem era o Wesley ficar bem preso aqui atrás no lado direito. Já já nós vamos entender por quê. Os dois volantes do Flamengo recuavam para ajudar nessa saída curta e o adversário botava os homens da frente ali para fazer um encaixe individual. E como que o Flamengo se virava com os homens de trás do Central Córdoba? Com a última linha. O Gerson recuava aqui pelo lado direito da defesa e assim ele ia atrair a movimentação do lateral esquerdo da última linha. A intenção do Flamengo é deixar boa parte do adversário presa aqui nesse canto do gramado, enquanto o time vai tentar atacar as costas da última linha lá pelo lado esquerdo, usando a velocidade do Bruno Henrique e a precisão no passe do Arrascaeta. Essa dinâmica ajuda a explicar por que nenhum jogador do Flamengo pisou nessa parte do campo aqui. E além disso, o Pedro também não estava fazendo o papel dele muito direitinho. Ele ficando muito centralizado e mais perto do corredor esquerdo, ele acaba mantendo a última linha do adversário mais compactada por aquele lado, enquanto na verdade ele deveria se posicionar um pouco mais pro lado direito para esticar essa linha e dar ainda mais espaço pro Bruno Henrique e pro Arrascaeta conseguiria avançar com mais liberdade, com uma margem de erro maior nos passes lá por aquele lado. Agora os detalhes da parada, olha só. Esse cara aqui, ele vai marcar o Rossi induzindo a tocar pra direita, pro Danilo. E esse jogador aqui vai esperar esse passe acontecer pra saltar no Danilo. Esse outro cara já sabe que isso tudo vai acontecer e ele já tá arrancando pra fazer uma cobertura ali no pulgar, pra evitar que o Flamengo consiga sair jogando pelo corredor central, olha. Foi pra lá. Aí aqui o Flamengo conseguiu atrair o adversário
todo pra esse lado do campo, com o Gerson aqui atraindo o lateral esquerdo dos caras. O Danilo já recua a bola e indica pra virar o jogo pro outro lado. O outro lado tem uma diferença grande desse aqui. Diferente do Gerson, o Bruno Henrique fica muito lá pro ataque. Então esse cara aqui não pode saltar muito no Léo Pereira, senão ele vai largar o Ayrton Lucas com muito espaço. Olha só a comunicação que rola entre ele e o amiguinho dele. Olha, o cara tá apontando e tá falando pra ele pressionar o Léo Pereira. Quando ele percebe que não pressiona o Léo Pereira, ele reclama. E o cara responde, ó, não, aqui, ó, olha o Ayrton Lucas aqui com espaço, não posso fazer isso não. E enquanto isso, o Gerson tá aqui embaixo, ó, indo pro corredor central. Como ele tá se afastando muito da zona desse lateral esquerdo, o lateral esquerdo já abandona ele e estica o braço delegando ele pro outro companheiro da última linha. É aí que o Gerson consegue vencer o duelo e o Flamengo consegue ali, ó, o 3 contra 3 na última linha, que seria muito melhor se por acaso o Pedro não tivesse indo pra lá, pra aquele canto, como eu tinha explicado. O passe ficou mais apertado, o Flamengo não consegue atacar as costas. Nesse lance aqui dá pra ver uma argumentação do Gerson com o Pedro, olha, o Gerson apontando, querendo que o Pedro se posicione ali, pro Flamengo ter mais opção nessa saída de bola. Ele fala uma vez, quando ele percebe que o Danilo não toca, ele vai, chama a atenção do Pedro, ele reclama, ele fica insatisfeito ali, olha. Os dois têm uma certa argumentação. E aí mais pra frente do lance, depois que o Flamengo consegue vencer um pouco melhor essa pressão, vai atacar pelo lado esquerdo e tá lá o Pedro fechando no corredor da canhota e atraindo a marcação junto com ele. Quando essa última linha tá devidamente espaçada, olha aqui o que acontece, ó. O Flamengo finalmente encaixa um contra-ataque e olha só como que a linha deles, como que os caras estão distantes um do outro, ó, como que ela tá bem espalhada no campo. O benefício disso o próprio Pedro aproveitou. Olha a margem de erro que ele tem. Ele vira e dá uma bica pra frente sabendo que o Bruno Henrique vai ganhar na corrida. É uma margem de erro muito grande e olha só o território que o Flamengo consegue ganhar por causa de um detalhe. Aqui o Bruno Henrique já decidiu atacar as costas desse cara, então ele só espera o cara chegar o mais perto possível da bola, pra quando ele correr ele pegar o cara no contrapé, ó. Olha lá, já vai ganhar as costas do cara, mas o Arrascaeta errou feio, um passe bobo ali. O Bruno Henrique desabou. A sensação que deu é que o Filipe Luiz até mostrou um certo repertório pra fazer a saída de bola assim, mas precisa contar com o entendimento tático dos jogadores e também quando o time tá numa noite infeliz não tem muito jeito, né? O Flamengo, que na média dos últimos jogos com o time titular teve uma precisão de 90% dos passes, dessa vez contra essa pressão alta do Central Córdoba, essa precisão caiu pra 83%. Nesses últimos jogos o time acertou em média 521 passes. Nesse jogo agora acertou 415, é uma diferença maior do que 100 passes errados. E aí é por causa disso que no fim das contas não tem muito como cravar se a estratégia do Filipe Luiz, se o plano de jogo que ele armou é realmente ruim, só porque o Flamengo não teve um resultado bom. Teve peça importante que não entendeu muito bem qual era o papel tático e o Flamengo errou um tanto que derruba qualquer planejamento de qualquer treinador. A gente vai precisar ver essa estratégia sem tanto erro acontecendo. E no meio de algumas oscilações conquistou a vaga pro mata-mata da Libertadores depois de uma vitória por 1-0 contra o Deportivo Táchira, que dependeu de um gol de bola parada. Essa mesma bola parada vai ser relembrada o ano inteiro, mas vamos lembrar como que ela começou, com aquela vitória com um gol do Léo Pereira e que ajudou a salvar o cargo do Filipe Luiz antes da grande arrancada que vai culminar no final do ano. Tudo começou com um passe meia bomba, bem mais fraco do que o Wesley esperava, e no susto seu domínio é horrível. A marcação percebe uma breve janela de oportunidade para roubar a bola, mas o Wesley ainda foi mais ágil e acabou sofrendo a falta. Uma falta aparentemente inocente, mas foi nela que Luiz Araújo cantou a jogada avisando a trajetória da bola e que ele iria cobrar no primeiro pau. Por isso, Léo Pereira está um passo à frente de toda a marcação quando explode em direção à primeira trave e ele faz questão de correr pelo ponto cego desse marcador para sua passagem ser notada quando já for tarde demais e assim marcar o gol da classificação. Mas o apito final foi sob vaias no Maracanã. Os jogadores exaustos e a torcida insatisfeita com o desempenho do time. É uma forma de defender que causa dificuldades a todos os times do mundo. Não existe nenhum time que tem facilidades em entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era linha de 6 e linha de 7 e os 10 dentro da área. O Filipe Luiz armou umas dinâmicas pra entrar nessa linha de 5 do Táchira por aqui, ó. Tentar desequilibrar esse lado de alguma forma pra conseguir espaço pra infiltração dos jogadores nessa parte da área. E aí desse jeito começou a saga do Flamengo enquanto ainda não tava ninguém aflito. Esse aqui é o Léo Pereira com a bola e já já você vai entender por que Luiz Araújo tá tão pertinho aqui do Pedro, bem no corredor central. Por enquanto, olho no Michael. Olha como ele prende a marcação, ele até dá uma trombadinha, ó, pra deixar a marcação presa aqui no bico da grande área, enquanto o Alexandre tem espaço pra receber. Ele quer atrasar o salto de pressão na marcação e assim ele consegue espaço para atacar no entre linhas. Esse marcador é obrigado a ir atrás dele enquanto abre espaço pro Arrascaeta infiltrar nessa parte da área. Com Arrascaeta e Pedro afundando a marcação lá para perto da pequena área, é onde sobra espaço pro Luiz Araújo receber um toque para trás e finalizar com a perna boa, uma bola que vem de lá do corredor esquerdo. Dessa vez pegou no pé da marcação e quem finalizou acabou sendo o Alan. E o que a torcida tá assistindo? A torcida tá assistindo um time
que o Filipe Luís promete ser agressivo, atacar o tempo inteiro, se fizer um gol vai tentar ir atrás do segundo, vai tentar ir atrás do terceiro. A torcida tá vendo esse time não conseguindo agredir muito o pior time da Libertadores, que todas as vezes na história que veio aqui jogar no Brasil não pontuou, perdeu tudo, num contexto histórico que o Flamengo nunca perdeu para um time venezuelano aqui. E aí é onde é que começa a acabar o amor de verdade. É quando um time que promete ser imponente e agressivo recebe uma bola de graça e perdoa, pedindo pênalti. É quando recebe mais oportunidade de graça e perdoa, não finaliza nem toca, cai no chão. É quando faz uma marcação alta bem, avança, toca errado e perdoa de novo. É quando o jogador perde o time ali da cavada do pênalti, olha. Ele pulou e depois decidiu esticar a perninha pra cair no chão. Tirou até a paciência do juiz e tomou cartão amarelo por simulação. E aí o cara, que é o verdadeiro candidato herói do time, principal jogador, vai muito mal, toma amarelo por simulação e fica fora do primeiro jogo das oitavas. O Léo Pereira, que alguns jogos atrás foi o cara que abriu a porteira num jogo que o Flamengo não tava nem considerando como um jogo perdível. Essa palavra nem existe, mas diretoria, time, torcida, ninguém esperava perder aquele jogo, que ele meteu a mão na área e abriu a porteira. Agora, ironicamente, ele foi escolhido o herói da partida pela Conmebol porque ele fez o gol da classificação. E o herói de verdade no final é bem menos glamuroso, que é um pezão direito do goleirão que evitou um vexame em pleno Maracanã. E parece até que a fase era ruim, né? Mas o Flamengo conseguia liderar o Campeonato Brasileiro, disputar na frente em todas as competições e inclusive se classificar na Libertadores. Mas a gente pode dizer que uma grande virada de chave foi o meio do ano. O Flamengo vai participar do Super Mundial e contrata alguns reforços importantes. E dentre eles, um que estreou logo na primeira partida nos Estados Unidos, Jorginho, e toda a sua genialidade que ia guiar o Flamengo por todo o segundo semestre de 2025. O Jorginho já mostrou um QI futebolístico muito acima da média. Aqui ele está focado em interferir no posicionamento desse jogador. Ele quer manter o adversário um pouquinho mais preso aqui no corredor central enquanto olha pra ele de rabo de olho. A sua intenção é abrir uma linha de passe pra Varela. A bola vem pra ele, mas não era esse o rumo certo da jogada. O Filipe Luís já se comunica imediatamente com a comissão técnica. Ele também não consegue entender exatamente por que a bola não foi no lateral. Enquanto o Jorginho muda a postura pra fazer a saída de bola, o técnico do Flamengo vai se comunicar com o Léo Ortiz. Aqui embaixo do vídeo. Ele vai orientar o zagueiro a fazer a saída pela direita sem medo. Enquanto isso, o estreante da noite já havia entendido a cabeça do Filipe Luís e, estando um passo à frente no raciocínio, ele já executa o ataque que o técnico tinha imaginado pro time. O Flamengo contratou um cara, e esse cara pode sim vir a ser um dos jogadores mais importantes da equipe do Filipe Luís, que já cansou de falar em entrevista que o papel dos volantes no time dele é fundamental, e certamente ele já tá animado com tudo que o Jorginho consegue entregar pro time. Vamos dar uma olhada. O Jorginho já chegou com um papel importante, sem bola, e não parece nem que ele é estreante, olha só. Ele fica alinhado com o Pulgar aqui na frente dos três caras que estão fazendo a saída de bola. Olha como ele tem uma inteligência tática importante. Quando o Pulgar recebe ela aqui, o único lugar que tem pra ele conduzir a bola é pra esse espaço onde ele vai atrair um monte de marcador pra aquela área. Então o que o Jorginho faz? O Jorginho já breca e fica parado. E olha só o bracinho dele esticado aqui, ó. Olha só, ele vai esticar o braço pra lá, falando pra Ayrton Lucas abrir, indicando pro resto do time que a jogada vai ser lá pela esquerda, porque o Pulgar vai atrair todo mundo aqui pro meio, ó. Mais ou menos pra essa área mesmo que eles estão indo. Quem não entendeu muito bem essa parada foi o Luiz Araújo. Voltando um pouco, a gente percebe que antes do Pulgar ir, se o Luiz Araújo gruda lá na linha lateral, a jogada ia se desenrolar pro Jorginho, o Jorginho ia jogar no Ayrton Lucas e o Luiz Araújo ia conseguir um contra esse marcador aqui. Mas ele não entendeu tão bem assim, uma coisa que o Jorginho já tinha sacado, e veio aqui pro meio e acabou deixando denso e não conseguiu o espaço, não conseguiu o 1 contra 1 que tinha. Se ele reparasse no mesmo tempo que o Jorginho reparou, a parada poderia ser diferente. Com o Ayrton Lucas mais avançado, o Jorginho volta pra fazer a do Ayrton Lucas na saída de bola. O Flamengo arma tipo um losango aqui pra fazer a saída com o Pulgar na frente dos três caras. O Flamengo segue a jogada e ele quer jogo, olha. Ele ia pedir a bola pro Léo Ortiz, a bola volta no Ortiz, ele pede de novo, não tá a melhor circunstância do mundo pro jogo ir lá pra ele. E aí quando ele percebe, ele faz questão, olha, dessa vez ele tá fazendo questão, olha como ele balança muito mais a mão. Ele quer que o jogo vá lá nele, olha. Ele orquestra. Estreante da noite, ele pede o jogo nele e depois já olha pro Ayrton Lucas e fala, ó, Ayrton Lucas, vai. Ó, já estica o braço e manda o Ayrton Lucas ir. Ele já tá 2, 3 passos à frente. Quando ele vai dando essa corridinha aqui pra trás, ele tá querendo deixar esse marcador aqui em xeque, olha. Por quê? Porque ele vai receber a bola numa angulação que ele tem linha de passe tanto pro Ayrton Lucas quanto pro Luiz Araújo. Se ele quiser arriscar um pouco mais, até tem pro Arrascaeta. Ele dando esses passinhos aqui, olha, que ele deu pra trás, o cara tem que marcar todas as linhas de passe ao mesmo tempo, e o Jorginho, com a qualidade no passe que ele tem, ele consegue arriscar alguma jogada. Dessa vez ele vai forçar no Luiz Araújo, ele vai acabar recebendo de volta, mas olha a mobilização que já teve do time adversário, olha. Olha como todo mundo já vai pra perto da bola, sacou? Não é um passe que só foi, voltou e droga, não tem nada o que fazer. É um passe que já tem um plano B, já não é uma parada totalmente à toa, totalmente em vão. Olha só, quando ele força o passe, olha só como que todo mundo vai igual um imã pra cima da bola, ó. Todos os adversários.
Isso já mobiliza a defesa dos caras, já pode surgir algum espaço. Quando devolve no Jorginho, ele tá de frente pro ataque e com espaço pra fazer algum lançamento, alguma coisa que ele tem qualidade pra fazer. E uma parada que é animadora pro flamenguista é que é a estreia do cara, o primeiro contato do cara com esse time, com esse modelo, com tudo. Aí enquanto o Felipe Luiz tá lá concentrado, observando o que o Flamengo e o Jorginho estão fazendo, ele começa a gritar desesperado, olha. Ó, vai, sai. O que ele tá olhando? Enquanto ele tá gritando pra fazer isso, o que o Jorginho tá fazendo lá dentro de campo? Olha aqui, tá orquestrando a galera. Ele já tá apontando pros zagueiros tomarem conta das costas do Pulgar, porque ele já tá lá a 10 passos à frente de todo mundo, ó. Quando ele encaixa a marcação, ele vai encaixar a marcação nesse cara aqui, ó. E o Pulgar vai encaixar nesse outro cara aqui. O Flamengo vai fazer essa pressão alta e quando o goleiro pega a bola, olha só onde o goleiro tenta sair, ó. Exatamente onde o Jorginho tava apontando. E olha só onde tem um cara livre. O Flamengo até conseguiu recuperar a bola. Você vê que ele já tem o jogo todo na cabeça. Ele já sabe qual a movimentação vai acontecer. Ele sabe a consequência dessa movimentação. E ele já prepara a galera pra consequência de uma movimentação que ainda vai acontecer, sacou? Ele chegou aqui fisicamente bem. Fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente, pegou muito rápido. Inclusive na estreia ele já se entendeu bem com a Arrascaeta, olha. Ele mapeou ali, ó, olhou umas 3 vezes pra Arrascaeta, viu? Olha, e aqui ele olha pra esse cara aqui agora. Ele sabe que fixar o posicionamento desse jogador aqui significa mais espaço pro Arrascaeta, que é o jogador mais perigoso do Flamengo. E aí quando ele recebe essa bola, olha, deixa esse 11 aqui um pouco na dúvida, tipo... Será que eu recuo? Se eu recuar, eu tô dando espaço pra ele. Se eu der o bote nele, eu tô dando espaço pro Arrascaeta. E ao mesmo tempo, olha só o Arrascaeta na malandragem, olha. O Arrascaeta faz um gato, olha. Ele arranca, quando o zagueiro resolve proteger lá o fundo, o Arrascaeta breca e consegue esse espaço aqui na entrelinha. É tudo que o Jorginho queria. Bola nele e foi a jogada que iniciou o gol do Flamengo. Olha. Cruzamento pro outro lado, voltou, Arrasca e gol. Ele é o cara que tá sempre quebrando o pescoço, olha só. Aqui ele tá medindo a distância desse marcador pra ele entender. Ele vai ter tempo de fazer o quê quando receber a bola? Qual é a distância que esse cara tá de mim? Será que eu vou fazer o quê? Vou ser obrigado a devolver de primeira porque ele tá muito perto? O que vai fazer? E também ele vai mapeando o campo todo quebrando o pescoço, medindo a distância do marcador para uma possível opção de passe dele. Então ele tem noção de tudo que tá acontecendo em volta para qualquer momento, se alguém der alguma brecha, der algum mole, olha só, ele acha o passe. E aqui também o Luiz Araújo tá de sacanagem, né? O Jorginho entrega muito pro Flamengo e no pouco tempo que ele teve ali dentro de campo já dá pra prever como é que ele vai ser importante pra equipe. E foi justamente nesse Super Mundial que o Flamengo teve sua prova de fogo em 2025. Jogando contra o Chelsea foi quando o Felipe Luiz colocou suas estratégias à prova. E depois de sair atrás do placar, a gente começa a entender algumas outras ideias que vão acompanhar o time na sequência da temporada. Há pouco tempo atrás surgiu um estudo mostrando que o Flamengo é a equipe que marca em média mais alto no mundo, nas 6 principais ligas do mundo. O Chelsea não figurava nem nesse top 10 aí. E aí como é que foi o iniciozinho de Flamengo e Chelsea nesse Mundial? Primeiro foi o Chelsea tentando marcar o Flamengo alto, olha. Aí começa um jogo de mente entre o Jorginho, que tá com a bola, e esse cara aqui, ó. Ele tá ameaçando saltar lá no Danilo, no zagueiro. O Jorginho percebe ele saltando no Danilo e ele ameaça então dar no Wesley. Aí o cara percebe isso e breca. Depois que ele brecou, aí o Jorginho pensa, não, então beleza, então eu vou dar lá no Danilo. Aí o cara ameaça arrancar no Danilo de novo. Aí o Jorginho olha de novo, ele ameaçando arrancar no Danilo e pensa, opa, então pera aí, então eu vou dar no Wesley. Aí fica essa corrida de gato e rato. Ó, se tu for lá eu vou dar aqui, se tu ficar aqui eu vou dar lá. Teve que um jogador com a inteligência que tem o Jorginho, olha, já faz isso, movimenta, consegue dar a bola de uma forma segura. O Flamengo tenta sair jogando, o Chelsea aperta aqui na frente. Ele até consegue forçar o Flamengo a tentar fazer uma saída um pouco mais direta, mas não consegue recuperar a bola no campo de ataque. A saída ainda foi perigosa. Esse cara aqui meio que correu voltando, apagando fogo. Ele consegue se recuperar e agora virou a chave. Agora é o Flamengo marcando o Chelsea alto. Olha só, o Plata só espera o recuo do goleiro pra pressionar ele. O goleiro sem nenhuma opção segura. O Arrascaeta aqui tampando as opções de passe. O goleiro é obrigado a jogar pra frente numa situação bem diferente do que o Pulgar acabou de fazer. Esse aqui foi muito mais no desespero e a bola vai direto no pé de quem? Justamente no pé do Jorginho. E essa recuperação no ataque é 1000 vezes mais perigosa do que a recuperação do Chelsea, que acabou de fazer aqui no meio campo ainda. Por quê? Porque o Flamengo aciona lá em cima o Luiz Araújo e olha só quanta opção o Luiz Araújo tem pegando a zaga completamente desarrumada, porque conseguiu recuperar a bola ali no campo de ataque. Ele tem essas duas opções aqui diretíssimas e mais o Ayrton Lucas passando lá na esquerda. Se for encarar esse setor ali, o cara que tá marcando esse setor, é só esse maluco aqui sozinho. É tipo um 4 contra 1 do Flamengo, porque fez a pressão muito bem feita, muito melhor do que a do Chelsea fez nele. Na minha visão, o Luiz Araújo aqui não chega a errar a decisão, ele dá a bola no Plata, que é uma zona ali onde tem a expectativa de gol muito alta,
Parece que o Plata não esperava esse passe, ele não se entendeu muito, porque aqui o Plata tá vendo o Ayrton Lucas passar. Parece que o Luiz Araújo não tava vendo. Então o passe parece ter vindo meio sem o Plata esperar, ele não consegue esticar a perna, ele vira e não entende. O Ayrton Lucas reclama que a bola não foi nele. E o Arrascaeta tá apontando, ó. O Arrascaeta também achava que era melhor ir no Ayrton Lucas. O ataque ele só pensou diferente, mas eu acho que erro mesmo não teve, não. No primeiro tempo o Flamengo teve muito mais posse de bola e olha só a troca de passes, se liga. Passes completos do Chelsea, 134. Esse foi o mesmo número de passes que o Flamengo trocou somente no campo do Chelsea. O que o Chelsea fez no jogo inteiro ali no primeiro tempo, o Flamengo fez só no campo de ataque dos caras. E também ganhou a maioria dos duelos, olha só. Tanto pelo chão quanto duelo aéreo. Foi o primeiro tempo dominante, com 63% de posse de bola também. E seria perfeito se não fosse uma parada individual que aconteceu. Olha, um bicão pra frente do Chelsea. E olha aqui o Pulgar. Se liga, o Pulgar tá aqui, ó. Ele vai mapear o comportamento desse jogador. Aí o que ele faz? Ele olha pro cara pra ver qual rota ele tá tomando pra pressionar o Wesley. E ele vai ficar no caminho do cara, atrapalhando ele a chegar no Wesley. Por quê? Ele quer deixar o Wesley com mais tempo e espaço. Olha, mapeou pra cá, viu que o cara mudou de direção. Ele também muda de direção. Entra na frente do caminho, o adversário é obrigado a desviar dele, ou seja, perde tempo, e isso deixa o Wesley com mais tempo de tomar alguma decisão. O papel que o Pulgar tá preocupado em executar aqui é deixar o Wesley com mais tempo e espaço para diminuir o risco dele tomar uma decisão errada. O papel dele é esse, o papel dele não é nesse momento receber uma bola e virar e manter o Flamengo no ataque de novo. E aí o Wesley pode dominar e tocar para trás no Rossi, pode escorar pro Jorginho que tá voltando ali, pode jogar a bola em toda essa área aí do círculo central que qualquer flamenguista vai ser o favorito para pegar a bola e vai manter a posse de bola. Só que o Wesley, ele erra feio, cara. Ele tenta dar a bola no Pulgar, estando perto, e pega o Pulgar de surpresa, porque é claro que ele não vai esperar esse tipo de decisão, tendo esse contexto todo, tanto rumo diferente pro Wesley mandar essa bola, ele vai mandar pro Pulgar, que é o único que tá realmente fazendo alguma coisa, que ele tá tampando o caminho de alguém, fazendo alguma parada enquanto o Jorginho tá livre pra receber e outras pessoas ali em cima também. Aí vai uma sequência de azar, né? Bola no joelho do Pulgar, na hora que o Wesley firma o pé no chão, olha. Aí ele não sabe qual perna usar, ele não consegue força na alavanca, ó. Dá uma caneladinha bem fraca na bola, aí já era, filho. Avançou, gol do Chelsea. E aí o primeiro tempo ficou aquela sensação invertida do que a maioria das pessoas esperavam, né? Que foi o time europeu contra o sul-americano. O sul-americano foi quem ficou povoando o campo de ataque, foi quem pressionou alto, foi quem incomodou mais a saída de bola, quem recuperou mais bola no campo de ataque, e uma bolinha foi o europeu que achou um lance de erro técnico individual. Esse Flamengo agora de 2025 é um time ainda mais moderno, tá com as ideias modernas, tá com a identidade muito mais consolidada, só que ter esses caras que decidem mesmo, os caras de 2019 que decidiam, são muito bons ainda, só que ter esses caras que você confia, meu irmão, tem 3, 4 malucos aqui que eu sei que vão decidir se precisar. Cara, o Flamengo ainda não tem esses caras assim, nessa quantidade, igual era em 2019. Tiveram uns lances nesse jogo que ficavam me lembrando dessa sensação que eu tenho do Flamengo. Olha só, ataque pela esquerda, o Plata aciona o Ayrton Lucas e olha aqui, o Ayrton Lucas vai chegar, olha, o Arrascaeta tá atacando esse intervalo, ou seja, o Arrascaeta vai afundar esses dois caras, enquanto isso, ao mesmo tempo que gera um perigo da bola ir pro Arrascaeta cara a cara com o goleiro, ele tá empurrando esses caras e dando mais espaço pro Gerson atacar. Então esse ataque é muito perigoso. Aí o que o Ayrton Lucas faz? Ele toca mais forte na bola do que deveria, adianta demais e entrega. E quando num momento um pouco mais raro lá atrás o Chelsea errou feio, olha, o Gerson conseguiu sair cara a cara com o goleiro, ele resolveu driblar o marcador, finalizou, a bola desviou aqui, ó, no pé do cara, ele parece não ter finalizado mal, parecia ter endereço, a bola desviou e vai sobrar no Plata, de frente pro gol, e aqui ele é canhoto, né? O gesto técnico que ele escolhe fazer é de quem é muito canhotão mesmo, com a direita cega. Então é uma voadora aqui de Bruce Lee que não é a melhor finalização possível pra você direcionar a bola. Cara, ele fura a finalização a quantos metros de distância? Cara, é muito perto, muito perto. Então, uma sensação que no primeiro tempo era tipo assim, o Chelsea tentou pressionar o Flamengo alto, incomodar muito a saída de bola e não conseguiu, enquanto o Flamengo pressionou alto a saída de bola e conseguiu roubar a bola no ataque e criar perigo, atacou mais. No segundo tempo, quando a parada foi virando, já deu uma sensação de que tipo assim, pô, quando o Flamengo errou, o Chelsea não perdoou, e quando o Chelsea erra, o Flamengo perdoa. Cadê os caras que decidem mesmo? Aí o Felipe Luiz fez um negocinho. Aí o Felipe Luiz botou um cara chamado Bruno Henrique, então. Ele participou de uma jogada que escancarou a falta de poder decisivo do Flamengo, com o Plata de novo chutando em cima do goleiro. Ele deu uma escorregada aqui na finalização e chutou no meio do gol. Só que o Bruno Henrique, apesar de não ser o mesmo de 2019, que é natural, ele ainda é um dos caras que decide pra caramba. Ele entrou aos 55 e com 6 minutos em campo, o Plata dessa vez não finalizou, então é uma parada que ele
meio que transfere um pouquinho da responsabilidade pra alguém, e esse alguém é o Bruno Henrique, que pega uma bola muito parecida com a do Plata, que o Plata furou, só que destro, com um gesto técnico mais adequado ali, pra quem é destro, ele não perdoa e bota a bola pra dentro. E aí, pra gente fazer justiça com o Plata, que tá há pouquíssimo tempo no Flamengo, que chegou agora e já é peça importante pra caramba, ele só ainda não é tão decisivo. Pra fazer uma justiça com ele aqui, pouquinho tempo depois desse gol, ele acabou recebendo uma bola aqui no contrapé, olha, que deixou ele atrasado, perdido no lance, e a bola foi pro cara em disputa. Ele virou uma chave muito rápido. Em vez dele dividir essa bola com o adversário, ele já virou a chave e foi marcar a linha de passe. Ele já fez a leitura da jogada. Aí ele atacou a linha de passe. Ele consegue um ataque perigosíssimo, e lá na frente é ele quem chuta em cima da marcação e consegue o escanteio. Foi esse o escanteio que 4 minutos depois do Bruno Henrique ter feito aquele gol de empate, a bola vai nele, e aqui claramente ele atinge o outro patamar com esse salto e coloca o Danilo na boa pra marcar um gol daquela mesma área. Mas o que a gente sabe mesmo é que nem tudo são flores, e por mais que esse jogo contra o Chelsea tenha sido extremamente competitivo, a grande prova de fogo viria contra o Bayern de Munique. O Flamengo fez de tudo na fase de grupos para avançar em primeiro e fugir de confrontos de alto nível, mas em um azar o Bayern se classificou em segundo e foi logo o seu primeiro confronto. O resultado a gente já sabe, mas dali sairiam lições importantes que eu vou mostrar pra você. Times que colocam medo no mundo inteiro mesmo são ali uns 5 ou 6 europeus, que não necessariamente eles é que produzem os maiores craques do planeta. Eles têm investimento, têm estrutura, têm dinheiro pra pegar os melhores jogadores de futebol nos 4 cantos do mundo. E aí, tendo esse dinheiro lá dentro de campo, dentro das 4 linhas, acontecem umas jogadas que, cara, às vezes a gente até lembra, cara, se fosse no futebol brasileiro, a parada não ia ser exatamente assim. Vamos dar uma olhada. Primeiro, uma saída de bola que normalmente o Flamengo faz até com o Gerson, recebendo ela de costas aqui, na imposição física ele consegue proteger muito bem a bola. Dessa vez aqui é o Arrascaeta, que tá na parte do território que faz mais sentido ser acionado, e o Arrascaeta tem um estilo um pouco diferente, ele joga bem de costas, mas é muito mais na habilidade, é mais na ginga. Esse marcador, diferente do que é no futebol brasileiro, o marcador não fica assim, caraca, como que eu vou tirar a bola desse tal de Arrascaeta? Ele tá muito consciente, além dele ter mais força física, ser mais alto, ele dá um carrinho limpo na bola, e não é qualquer carrinho, ele espera o tempo certo pra já desviar a bola em direção ao atacante, pra ela não sair meio mascada em disputa, sacou? Ele já desarma da Arrascaeta, já entregando ela pro Kane. Isso é uma parada que no futebol brasileiro, muitas vezes o cara não consegue nem tirar a bola da Arrascaeta, quem dirá tirar já armando um ataque. O Arrascaeta dá uma beliscadinha no Kane, mais uma parada, é um detalhe bobo, cara, mas quem acompanha o futebol brasileiro sabe que 98% das vezes o cara já grita, cai no chão rolando, e ele prefere a falta do que qualquer outra coisa. Por um lado é até compreensível, né? Porque as pessoas não conseguem fazer o que o Kane fez aqui, que é puxar pra perna ruim, num espaço milimétrico pra bola passar, 6% de expectativa de gol, e ele com a canhota é no canto e entra. E é essa parada aí que é a prática daquela frase clichê de, pô, esse jogo tem que ser erro zero, esse jogo não dá pra errar, esse jogo a gente tem que estar num dia extremamente inspirado, porque é jogar no auge da nossa capacidade. Na prática é isso daí, ó. A zaga tava bem postada no chute do Kane e foi uma pedrada indefensável com a perna ruim. É importante pro crescimento do Flamengo passar por esse tipo de lance, porque no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, nem sempre o time é punido por causa desses erros assim. Isso cria uma casca importante pro time que vai voltar pro Campeonato Brasileiro cascudo mesmo, né, no caso. Uma parada que eu já reparo há bastante tempo aqui no nosso campeonato, nesse jogo o Flamengo meio que aprendeu uma coisa que pode ser valiosa pro resto da vida, voltando pro futebol brasileiro, que é atacar as costas da última linha de um jeito sem deixar a oportunidade passar. Olha só isso aqui. O Wesley tá afastando pra atrair essa marcação aqui com ele, porque ele quer criar uma cinética, ele quer criar uma vantagem. Enquanto o cara tá vindo, ele quer arrancar com tudo pra pegar o cara no contrapé e ganhar as costas da defesa aqui. O que eu tô dizendo que entrou de vez no sangue do jogador do Flamengo foi que atacar esse espaço entre a última linha e o goleiro, isso não tem preço e não existe brecar, cortar pra trás. Não existe nada que seja mais valioso do que atacar o mais rápido possível esse espaço entre a última linha e o goleiro. Aqui no futebol brasileiro a gente não entende o valor disso ainda exatamente. O Wesley aqui não faz exatamente isso por causa de um erro técnico. Ele tenta dar uma testada, essa testada é lá pra dentro da área, ó. Só que pega muito de raspão na cabeça dele, ele até dá uma cambaleada, ó. Ai, não era pra lá que eu queria, ó. Ai, droga, veio aberto. Mas mesmo assim, mesmo com esse erro técnico, ele não breca e para de frente pro cara e fica ali dando a gingadinha e acaba tocando pra trás até às vezes. Ele
tenta, parece que foi conversado no vestiário a importância de atacar isso que se chama canal, né? É esse canal entre a última linha e o goleiro. Ele tenta fazer isso, por causa de um erro técnico ele não consegue, não foi um erro de decisão, e quando a bola sobra pro Arrascaeta, olha como é que ele tá com a mesma mentalidade, olha, ele joga a bola ali, ó, entre a última linha e o goleiro. Esse é o espaço mais perigoso de todos para atacar, e é muito importante que esse espaço seja atacado antes da zaga se recompor. Olha a dificuldade do zagueiro para cortar ela, sobra pro Luiz Araújo, aí aqui... Isso aqui eu não vou nem falar que não acontece no Campeonato Brasileiro, porque todo goleiro contra o Flamengo vira o Neuer. Aqui o Gerson tá atraindo a marcação de bastante gente, ó. Enquanto o Wesley consegue um espaço aqui no corredor direito, bola pra ele e pra atacar aqui as costas da última linha. Olha isso aqui. Quantas vezes no Campeonato Brasileiro você vai ver um cara ali no lugar do Wesley, afunilando a jogada, chegando pro meio onde tá mais povoado, onde tem o Arrascaeta chegando, Luiz Araújo do outro lado. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Sendo que a principal jogada, opção número 1, plano A, tem que ser atacar as costas da última linha, o que o Wesley faz aqui sem inventar moda. Quantas vezes a gente olha e pensa, cara, por que não fez o simples? Era só dar na frente. Atacou as costas da última linha aqui sem enrolar, e olha aqui o Plata, olha, parece que ele vai cair naquele mesmo vício de vir pra linha lateral, se encurralar de costas, mas, cara, isso certamente foi muito conversado no vestiário. O Plata faz questão de manter a bola entre a zaga e o goleiro pra atacar e consegue criar uma chance perigosa. Uma diferença que no lugar da testa que pegou do Arrascaeta foi que essa bola foi longe do gol. O que a gente costuma sempre ver no campeonato é isso aqui, olha. Gerson recebendo lá, tá vendo? O Plata atacando aqui, o espaço entre a zaga e o goleiro. E olha só, a bola quicou, o Gerson já tem que dar essa bola aqui já, ó. Olha, esse é o momento de fazer um cruzamento. Eu não acharia nem exagero o cara se esticar todo pra não deixar nem esse kick aqui acontecer, olha. Aquele carrinho, aquele cruzamento dando um carrinho, se esticando todo, porque tem que atacar o mais rápido possível esse espaço entre a linha e o goleiro. O Gerson, além de deixar a bola quicar, ele não deu aqui de primeira, ó. É agora, ó. Não é pra dar essa carregadinha a mais, ó. Deu essa carregadinha a mais, olha a diferença. Olha a oportunidade que ele tem pra tocar a bola aqui. Olha a condição que o Plata tá. E uma carregadinha a mais. Olha só, pronto, já entraram na frente do Plata. Já não tem ângulo pro cruzamento, não tem o que acontecer. E é esse tipo de lance que a gente sempre presta muita atenção, assim. A gente olha e pensa, ai, que ataque perigoso, pelo menos ganhando um escanteio. E não entende que foi um erro grotesco, sem tamanho. E voltar pro Campeonato Brasileiro com essa mentalidade afiada, cara, é um crescimento muito sinistro. O Flamengo volta mais forte dessa derrota no Mundial. O time finalmente tem um batedor de pênalti pra confiar depois da saída do Gabigol. Olha só, o Jorginho o tempo inteiro de olho no Neuer, olha. De olho no Neuer, não olha pra bola em momento nenhum, porque ele tá estudando o movimento do Neuer. Pra ver, ó, essa dobrada de joelho aqui, como quem já acompanha o canal já tá cansado de saber disso aqui, ó. Essa dobrada no joelho aqui já acusa que o goleiro escolheu o lado. E aí, observando bem atentamente, dá tempo de virar o pé ainda pra bater, pra deslocar o goleiro. E entendendo a importância desse ataque nas costas dessa última linha aqui, ó, que tava sempre alta do Bayern. Olha que toque pra trás, todo mundo subindo, ó. Entendendo a importância disso, olha o Bruno Henrique aqui, ó, já pedindo a bola lá na frente, por mais que ele esteja andando pra trás, ó. Ele dá uma conferida se a linha tá realmente quebrada, se tem alguém dando condição pra ele. Ele percebe que tá aí, ó, o Flamengo tem tudo que precisa pra atacar as costas, ó. Ataca rápido. Aqui não era pra ter deixado a bola quicar, né, mas é um domínio muito difícil de fazer, ó, tá passando pra lá, a perna é canhota. Isso aqui é bem complicado mesmo. A bola quicou aqui, Neuer já chegou fechando. Não sei se ele encobriria o goleiro, se ele acerta pesado, o Neuer tá esperto ali, ó, pro chute de cobertura, tá vendo? Não sei, mas o importante é essa mentalidade de colocar dentro do sangue, no modo automático, atacar as costas da última linha a qualquer preço, o mais rápido possível. E essa galera toda aí que tá botando pilha, falando que o Flamengo caiu assim, assado, não sei o que lá, beleza. Mas, ó, tão rindo agora, hein? Eu acho que vem coisa boa pro Flamengo aí ainda esse ano. E a gente não pode lá chamar de crise também, mas a gente sabe que tudo que acontece dentro do Flamengo ganha uma repercussão ainda maior, hein? E nas semanas seguintes ao Mundial estoura uma grande crise no clube. Além de discussões na janela de transferências, o Felipe Luiz leva a público atos de indisciplina do Pedro dentro do elenco. Mas aqui cabe mais um grande mérito ao clube e ao treinador. Como conseguiram passar por cima disso e transformar isso em um combustível para a sequência do ano. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil
difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E um desses companheiros é o Léo Ortiz. Enquanto ele tenta um posicionamento sorrateiro, ele é flagrado pela zaga e agora ele vai ser perseguido de perto. Ele vai precisar se impor fisicamente na disputa pelo espaço e também na disputa aérea, mas sem problemas. Ele desvia de cabeça uma bola que vai pra fora, mas ao mesmo tempo numa trajetória que só o centroavante sempre acredita. Depois desse episódio, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar e hoje foi uma resposta que graças a Deus as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. O Pedro respondeu da melhor forma possível, dessa vez dentro de campo, críticas duríssimas que ele recebeu publicamente do Felipe Luiz numa coletiva de imprensa. E essas críticas firmes do Felipe Luiz, elas foram tão pesadas porque ele sentiu que o Pedro feriu a grande filosofia de trabalho do técnico. Ele feriu toda uma ideologia de uma comissão técnica inteira, do ponto de vista do treinador. O princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. A gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar. Pois é, no caso do Pedro, olha só o gráfico da carreira dele. O gráfico da média de gol a cada 90 minutos, olha, 2016 até 2025, olha. Hoje em dia, que é aqui, olha, é a maior média de gols por 90 minutos da carreira inteira do Pedro. Também é a maior média de assistência da carreira do Pedro. A cada 90 minutos dele em campo, ele participa de quase 2 gols. Isso aqui é absurdo. É muito alto. O problema é que ele não jogou tantos minutos depois dessa volta da lesão dele, ó. Esse número aqui são os minutos que ele jogou, olha. 34, 22... 89, 66, 10, 60, 6, 32 e 18, tá vendo? Se fizer a média dessa minutagem aqui, ele jogou 35 minutos por partida. Ele jogou 9. E essa partida aqui contra o Corinthians, ó, que ele jogou mais tempo, ó, 79, foi um partidaço dele, ó, nota 9.2, ele jogou 79 minutos. Essa partida ilustra muito bem o que é o meu ponto aqui nesse vídeo. Olha só, um dos gols que ele marcou nesse jogo. Bola no zagueiro do Corinthians e olha aqui o Arrascaeta apontando, ó, delegando o Ranieri pra alguém. Ele quer que um dos volantes venha pra tirar o espaço dele. E enquanto isso, o Pedro tá observando aqui, olha. Por mais que ele não esteja grudado nesse cara aqui que ele vai marcar, ele tá marcando a linha de passe pra ele tá fechando a linha de passe. Então ele tá fazendo o papel dele bonito ali, tá tranquilo. Quando o Gustavo Henrique resolve dar a bola no Ranieri, olha só, o Dela Cruz vem correndo aqui igual um touro pra cima do Martinelli e ele não pensa 2 vezes em devolver de primeira. O Pedro dá uma conferida aqui embaixo, ó. O Gerson vai marcar aquele cara lá mais aberto. Beleza, então eu vou continuar aqui marcando essa linha de passe pra esse cara. O Dela Cruz tem um raciocínio bem semelhante e ele se dá conta de que ele pode pressionar o Gustavo Henrique ao mesmo tempo que ele marca a linha de passe pro Ranieri. Então ele força o Gustavo Henrique a recuar pro goleiro. E quando ele recua, o Dela Cruz segue no mesmo raciocínio, ó. Ele vai pressionando o goleiro na trajetória que também marca o passe de volta pro Gustavo Henrique. Ou seja, fica um pouco mais fácil do Arrascaeta ter a leitura de quem o Hugo vai tocar, se vai ser lá aberto ou vai ser aqui no Ranieri. Quando ele percebe que o Hugo decidiu um passe no Ranieri, ele já muda de direção, olha só, olha lá. Ele vem aqui pra baixo, ó, já percebendo que o Hugo vai tocar nele. Nisso que o Hugo percebe, ele pensa, cara, esse passe aqui tem que ser mais firme, eu não posso dar mole do Arrascaeta interceptar um passe lento meu, vou dar um passe forte, mais firme. Só que um passe forte, mais firme, fica mais difícil de acertar a direção desse passe forte, mais firme. Então o Hugo erra a direção, ela vem no pé do Pedro, de presente, a participação do Pedro com bola é um toque nesse lance, ele ainda consegue fazer esse gol ficar bonito, no fim das contas. Ou seja, o Pedro marcou um gol graças a um esforço coletivo, a uma briga territorial de ocupação dos espaços corretos e mais o esforço físico do Dela Cruz, que é notório como que ele deu aquela arrancada que ele correu quase 50 metros. Ai, deu dedado no meu olho. Aí pensa aqui comigo, ó. Isso daqui é um ambiente chamado futebol. Esse daqui. Aqui são os atletas desse ambiente, são os jogadores de futebol. Aí qual que é o esquema? O esquema é que esse ambiente exige dos atletas determinado comportamento e esses atletas vão se adaptando para sobreviver dentro desse ambiente aqui chamado futebol. Chega um momento que tantos atletas vão se adaptando tão bem para a sobrevivência nesse ambiente que os atletas acabam criando um novo ambiente. E esse novo ambiente tem novas exigências para novos atletas que vão surgindo no futebol e assim vai. Esse fenômeno a gente chama popularmente de a evolução do esporte, a evolução do futebol. Tem alguns atletas que têm uma capacidade muito rápida de adaptação, tem uma competência muito grande de identificar quais são as exigências de um novo ambiente. Esses atletas a gente chama popularmente de craque. É por isso que eu sempre digo que os craques de antigamente também seriam craques hoje em dia sim, mas não fazendo exatamente as mesmas coisas que eles faziam, e sim usando a capacidade
capacidade ímpar que eles tinham de se adaptar ao ambiente e tá sempre um passo à frente da galera toda. Eu acho que nessa altura do vídeo você já entendeu a importância do ataque à profundidade que o Flamengo executava nas costas da defesa adversária para incomodar e marcar muitos gols em 2025. Mas teve uma outra dinâmica, por meio das bolas paradas que o Flamengo tanto chamou a atenção, em especial depois da chegada do Rodrigo Caio. Mas antes da gente continuar essa história, faz o seguinte, deixa o like aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal. Tem decidido vários jogos muito importantes, tem desbloqueado jogos que estão travados com bola parada, com gol de bola parada. Teve uma mudança na comissão técnica, que o Rodrigo Caio entrou na comissão técnica e ele, junto com a galera ali, pensa nessas jogadas de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. E o Flamengo é um dos melhores times do campeonato nesse quesito. Como que mais ou menos é o raciocínio da parada desse trabalho do Rodrigo Caio com a comissão técnica? Se liga. Isso aqui é bola parada do Flamengo em outros jogos. Como é que o Flamengo tá se comportando nessa etapa do jogo? Olha só. Tem os homens alvo, que são Léo Pereira e Léo Ortiz. São os dois caras que são alvo da bola parada, que são os melhores no jogo aéreo. Aí o Flamengo tem dinâmicas de arraste de marcação e de bloqueio, de fazer parede, pra que a bola chegue num determinado homem-alvo. E o que vai ser feito varia de adversário para adversário. A comissão técnica avalia qual é o ponto fraco daquele adversário X, então vamos fazer esse arraste de marcação. O adversário Y, vamos fazer uma barreira, vamos assim, assado. Aqui vão rolar algumas barreiras pro Léo Ortiz conseguir cabecear essa bola. A primeira é o Wallace Ian, que é mais óbvio aqui, ó, tá na frente dele. O Léo Ortiz consegue se livrar da marcação sem ser perseguido pelo Canóbio, porque o Wallace Ian fica fazendo essa barreira. E o Jorginho aqui, olha, ele não tem responsabilidade em disputar essa bola pelo alto. Ele vai ali se posicionar no lugar fazendo uma parede para não deixar que o zagueiro dispute no alto e o Léo Ortiz tenha uma possibilidade maior, uma probabilidade maior de conseguir pular mais livre para cabecear. Só que aqui o cruzamento não colaborou muito, não veio direto no Léo Ortiz. Favoreceu um pouco mais a defesa e o zagueiro consegue cortar ela. Mais pra frente no mesmo jogo, olha só, o Ortiz está sendo marcado de perto por um jogador e aí o Wallace Ian chega aqui perto, ó. O Wallace Ian vai atrair a marcação desse cara que tá no Ortiz, olha. Ele é prudente, olha, ele só larga o Ortiz quando ele avisa pro companheiro, ó, fica você nele e deixa que eu vou no Wallace Ian. Tá vendo, ó lá? Ele avisou, pronto, trocaram a marcação. Aqui o Wallace Ian vai correr em direção ao bico da pequena área pra atrair a marcação e abrir esse buraco aqui na área. Ah não, mas o Wallace Ian ele só tá correndo pra cabecear, cara. O plano do Flamengo não é, num escanteio, levantar a bola no Wallace Ian pra ele cabecear, sacou? O plano do Flamengo não é esse. Tem vários outros planos muito melhores do que esse. O Wallace Ian tá vindo aqui pra arrastar a marcação, confia. E aí o Léo Ortiz, sabendo que ele vai arrastar a marcação pra lá, ele vai em direção ao segundo pau, e aqui parece ser o Jorginho, olha só. O Jorginho faz a parede pra garantir que o espaço que o Wallace Ian abriu vai continuar sem ninguém povoar ele, e aí sim que o Léo Ortiz dá um tranco no cara e vem aqui atacar esse espaço e consegue uma cabeçada e força uma boa defesa do Fábio. Aqui um outro adversário é contra a LDU, o homem-alvo é o mesmo, é o Léo Ortiz, mas as peças que vão executar as funções são diferentes. Olha só, olha no Arrascaeta aqui. O Léo Ortiz vai correr em direção ao bico da pequena área e o Arrascaeta vai fazer uma barreira e não vai deixar ele ser perseguido pela marcação, tá vendo? Aqui o Arrascaeta, ele tenta, a função do Arrascaeta é achar um limite entre atrapalhar o caminho do cara sem abraçar demais ele pro juiz marcar uma falta, entendeu? E aí vai do critério do juiz. Aqui o juiz achou que o Arrascaeta agarrou ele, que não foi o suficiente pra realmente tirar ele da jogada e tudo mais. O Léo Ortiz conseguiu liberdade pra cabecear essa bola aqui no primeiro pau, numa zona muito perigosa, e foi gol do Flamengo. Nem o próprio jogador que foi atrapalhado pelo Arrascaeta ameaça reclamar alguma coisa com o juiz ou alguma parada assim. Com esse outro adversário, olha só, os jogadores fazem uma marcação mais individual, tá vendo? Então o que o Flamengo faz? Mantém todo mundo fora da grande área no escanteio. Eles querem criar esse buraco aqui de propósito pra todo mundo chegar em velocidade e ter vantagem na disputa aérea. E esse cara aqui é o Alexandro. O papel dele nesse cruzamento aqui é ficar no caminho de alguém que venha acompanhar, adivinha? O Léo Ortiz, olha só. Aqui ele ameaça entrar no caminho do marcador, mas pela velocidade, talvez ele queira só atrapalhar, ele deu uma ameaçada, entrou no caminho dele ali, mas não trombou com ele de fato, por causa da velocidade do lance, o juiz poderia marcar uma falta. Então ele atrapalha a movimentação do cara, por acaso a bola acaba indo em outro lugar, vai lá pro segundo pau, e o Pedro quase que ganha. E aí, pra esse jogo agora, contra o Inter, o que o Flamengo preparou nas bolas paradas? Os melhores cabeceadores do Flamengo vão correndo em direção ao bico da pequena área aqui, olha. E são eles aqui, olha. Quando o Léo Pereira consegue cabecear, olha, Bruno Henrique, Léo Ortiz e Léo Pereira eram os três que estavam correndo em direção ao bico da pequena área ali. E, não coincidentemente, o Alexandro tá aqui
pra atrapalhar esse jogador que venha a cortar o cruzamento, a interceptar o cruzamento. Então a mentalidade era essa. Luiz Araújo canta a jogada, os principais cabeceadores do Flamengo indo em direção ao primeiro pau ali. Aqui tá até o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E olha aqui o Alexandro, olha só. Olha como que o Alexandro tá muito mais preocupado em atrapalhar a movimentação desse defensor aqui para que o Léo Pereira consiga mais espaço para tentar uma disputa pelo alto. Nesse caso aqui foi alta demais a bola. Até o fatídico escanteio daquela jogada do drible do Luiz Araújo, que o Flamengo ganhou esse escanteio aqui, que no momento da cobrança o Flamengo tá executando perfeitamente o plano que foi preparado para essa partida específica. Léo Ortiz indo em direção ao bico da pequena área, Léo Pereira indo em direção ao bico da pequena área, e aqui o Alexandro fazendo aquela de parede humana que ele tá muito acostumado a fazer. O Alexandro foi determinante aqui nesse lance, que ele ficou atrapalhando a disputa pelo alto, e o Bruno Henrique subiu completamente sozinho para ser decisivo em mais um jogo gigante do Flamengo. Entra ano, sai ano, muda técnico, ajusta estratégia, muda função, mudam os papéis, muda capitão, fase ruim, fase boa, e não importa qual Flamengo vai entrar em campo, o Bruno Henrique é decisivo. Mas por mais que a temporada tenha sido extremamente vitoriosa, a gente não pode dizer que foi fácil. No Campeonato Brasileiro, a disputa foi extremamente acirrada, primeiro com o Cruzeiro e depois com o Palmeiras nas rodadas finais. Mas na Libertadores foi o momento em que o torcedor do Flamengo mais ficou preocupado. Se não bastasse as incertezas da fase de grupos, no mata-mata o Flamengo teve problemas e contra o Estudiantes tomou um grande susto. E hoje, chegando no final do ano, a gente sabe, o Rossi alcançou praticamente um posto de idolatria dentro do clube, mas nem sempre foi assim. E nesses ataques foi que começou a ficar escancarado o ponto fraco do Rossi. Esses cruzamentos aqui ele não sabe se sai na bola, se vai pra linha do gol fechar o gol. Aqui ele ficou no meio do caminho, que é a pior opção de todas. E agora a responsabilidade toda do lance tá nas costas do Alexandro. Ele não perdeu essa disputa pelo alto, teve um tempo de bola e o Flamengo não tomou o gol por causa disso. Mas nesse caso específico aqui, dependendo do Rossi, de novo ele fica no meio do caminho e oferece o gol aberto para caso o atacante ganhe essa bola no alto. Teve lance de bola alçada na área que ele não teve culpa, não teve nenhum, ele não foi punido por causa de uma saída errada. Só que é uma atitude, é uma corridinha, meio que sem ter tanta noção do tempo de bola, que não passa confiança pra zaga. Então, por mais que aqui não seja um erro mesmo dele, muito menos um erro capital, é uma mensagem que ele passa pros defensores, é uma mensagem que ele passa tanto pra torcida quanto pro companheiro. E na cabeça do próprio Rossi pode passar um filme, né? Agora, pouquíssimo tempo atrás, teve bola levantada que foi exatamente esse o erro que custou um tropeço importantíssimo pro Flamengo no Campeonato Brasileiro. A disputa pelo título tá muito mais acirrada agora a partir dessa ficada no meio do caminho aqui que aconteceu com ele e foi o gol do Vasco. Isso pode afetar a confiança do goleiro, olha. Ele vindo devagar, e aqui ele tem como encaixar essa bola, ó. Mas ele sem confiança, sem saber como vai ser essa disputa aqui atrás dele, ele prefere dar um tapinha consciente pra fora da grande área, tá vendo? Por mais que ele esteja absoluto aqui, pô, ele pode pular, levantar o braço e beleza, qualquer coisa falta nele. Mas com isso na memória recente, talvez ele não tenha tido confiança lá, ele prefere jogar pra fora da área com a mão. E aí depois de uma sucessão desses lances sem passar confiança, chega o fatídico momento que o Rossi não tem reflexo suficiente pra defender essa bola aqui no canto dele, não é nem um chute cruzado. A trajetória passa exatamente onde ele já está posicionado. O que faltou foi reflexo mesmo ali na hora, e ele se lamenta bastante, ele sabe que falhou. Claro que a finalização foi forte, mas aqui é levantar o braço, isso aqui é reflexo. O goleiro, reflexo é uma das coisas que a posição exige. Faltou reflexo pro Rossi aqui nessa finalização. Mas é importante que, eu sempre penso assim, quando o jogador erra, analisar o erro, não se esconder do erro, colocar no campo o que aconteceu e treinar esse tipo de lances, porque só para mim as correções e o trabalho em cima do que você errou é o que faz você evoluir e melhorar, mas ele tem a confiança de todos nós. Erro esse que botou a classificação em risco, levou pra disputa de pênalti, mas aí já tem mais a ver com o tal do ponto forte do Rossi. Ele é grande em disputa de pênalti. Aí olha só que maneiro que eu fiz aqui um exercício de especulação do que influenciou a cabeça dele pra escolher onde pular. O primeiro pênalti foi do José Sosa. E qual era a informação que o Rossi tinha sobre ele? Em 2023 ele cobrou um pênalti no lado direito do goleiro, foi contra o Corinthians, ele fez o gol naquela ocasião, e depois também, em 2024, ele cobrou 2 pênaltis. Se a gente se colocar no lugar do goleiro, foi mais um no lado direito baixo e só um no lado esquerdo. Ou seja, das informações mais recentes que o Rossi tinha disponível, ele cobrou mais vezes no canto direito do goleiro do que no esquerdo. Isso não é nenhum tipo de garantia, mas é um indício de que é o canto que ele se sente mais confortável. Sacou de 3 pênaltis, 2 foram naquele canto. Então, na hora de fazer a defesa, o que o Rossi faz? Ele escolhe vir no canto direito. Esse jogador aqui entrou só pra bater um pênalti
pênalti. Isso aqui não é à toa, essa qualidade aqui, o Rossi nem saiu na foto. Na outra cobrança foi o Benedetti, autor do gol no tempo normal, ou seja, ele estava amaldiçoado para a cobrança de pênalti. E a informação disponível era que um pênalti ele bateu no ano de 2025, foi no canto direito do goleiro também. Se colocando no lugar do goleiro, no canto direito. Então, por mais que seja pouquíssima informação, o que o Rossi faz? Pula pro seu canto direito e ele bate, olha só, ele bate no mesmo lugar. Essa cobrança foi no dia 1/6 de 2025. E olha só, no mês 9, como que ele bate no mesmo lugar e perde. Dessa vez o Rossi defendeu. Agora era o Cetré, o próximo adversário do Rossi. E o pênalti que ele tinha cobrado era 2 no canto direito do goleiro. Esse que tá mais amarelinho ali, quer dizer que o goleiro defendeu a cobrança dele. E no Campeonato Argentino, em 2024, ele cobrou ali um pouquinho mais pra direita do goleiro também. Ou seja, uma tendência a bater no canto direito do goleiro. Então pra onde o Rossi pula? Pra direita. Dessa vez aqui foi... Eu até ri quando eu vi essa cobrança aqui. O cara bateu, eu falei, porra. E o último duelo nessa disputa de pênalti era o Ascacibar. Em 2023 ele cobrou na trave contra o Corinthians, que foi no canto esquerdo do goleiro, alto. E isso é uma informação importante, que o quê? Ele perdeu de forma espontânea. Não foi o goleiro que foi lá e pegou a cobrança dele. O goleiro pode até ter errado o canto ali, ele bateu na trave. Na minha visão, isso é interessante, porque a memória que fica fixada no cérebro do cara é que ali ele perdeu mesmo sem o goleiro competir naquela parada ali. Na próxima ele bateu no canto completamente oposto, no canto direito do goleiro e rasteiro. Aquela ali o goleiro salvou, mas perceba que no ano de 2025 ele insistiu e bateu ali no canto direito do goleiro rasteiro ainda. E aí o que o Rossi faz? Cai pra direita e defende e garante a classificação pro Flamengo. Mas toda a história da temporada se coroa com um grande título. A gente pode, claro, falar do Campeonato Brasileiro, que tem um peso gigantesco na história do clube, mas o Tetra da Libertadores é o que mais chama a atenção. O único clube brasileiro a chegar nesse patamar e principalmente por se vingar do Palmeiras ainda mais onde foi, na sua segunda casa, em Lima, onde o Flamengo já tinha conquistado o título em 2019. E um ponto que chama a atenção e deixa todo flamenguista tranquilo não é só o resultado. 1-0 parece pouco pro que foi aquela partida, uma aula de ideias e aplicação tática regida pelo maestro Felipe Luiz. E no meio de um contexto que o Arrascaeta é o carrasco do Palmeiras e principal peça ofensiva do Flamengo, por incrível que pareça, o Varela era a peça-chave para as principais chances que o Flamengo criou no primeiro tempo. E como o gol do título do único tetracampeão da Libertadores do Brasil saiu de escanteio, a gente vai ver que nesse vídeo é a evolução dos escanteios do Flamengo, o que os jogadores foram armazenando na cabeça até finalmente culminar no gol do Danilo. O Flamengo mais tentou no primeiro tempo foi isso aqui, olha, aquele 3-2-5 quando o time tá com a bola, né? Bota a bola e no zagueiro ali. E aí qual que era a parada? Os dois volantes atraiu a marcação de meias ali do Palmeiras e eles ficavam bem pertinho ali. E aí prendendo a marcação desses caras ali pertinho do volante, qual que era a parada? Era o Varela recuar pra atrair a marcação do Piquerez, tentar fazer o máximo possível que chegasse mais perto de um mano a mano ali na última linha. E sabendo que a zaga do Palmeiras acompanha bem de perto todo mundo, era hora de Bruno Henrique ou Arrascaeta, alguém atacar as costas desse cara quando eles viessem grudar muito nas costas dele. Quando o zagueiro chegasse muito pertinho, era a hora do movimento repentino pra atacar as costas dele e ganhar o espaço mais precioso do campo indo em direção ao gol. A dinâmica era essa, às vezes dava certo e às vezes dava errado, mas a intenção dava pra perceber. Olha só esse ataque aqui, olha, como que o Varela, quando ele consegue superar o Veiga, aí sim ele faz o Piquerez saltar da última linha, vir encurtar o espaço nele, e quando encurta o espaço, esses caras aqui, olha, eles conseguem encaixar um contra um ali, e como os zagueiros do Palmeiras sempre encurtam o espaço, chega bem colado nas costas dos atacantes, a ordem, em vez de dar a bola no pé, era bola no espaço, atacando as costas desses caras, e o Flamengo conseguiu um ataque perigoso já no iniciozinho do jogo dessa forma. O Varela que apareceu lá na área pra finalizar e quase conseguiu. Outro lance, olha aqui, o Danilo apontando pro Varela. Por quê? Porque o Veiga tá aqui pertinho do Pulgar, os meios do Palmeiras estão bem fechadinhos ali no corredor central, então bola no Varela, atrai o Piquerez, e olha só como que o Flamengo tem uma intenção. Por mais que não tenha dado certo esse ataque, olha como que a intenção é atacar as costas do cara, tá vendo? Olha a reação que o Carrascal teve, ele tentou um toque difícil de calcanhar, o Arrascaeta aqui já se prepara pra atacar as costas lá, olha, ele já observa, e olha a linguagem do Bruno Henrique, olha, já virando pra atacar as costas da zaga. Mas dessa vez não deu certo de novo. E a tônica do primeiro tempo, no lado do Flamengo, foi essa, tava tudo armado pro Varela ser peça-chave pro Flamengo conseguir atacar as costas da última linha. E o Flamengo tentava, insistia, até que uma vez o Flamengo consegue, olha só. O Piquerez já vindo aqui pra fechar o caminho do Varela, o Veiga grudado no Pulgar, e dessa vez o Jorginho vai ficar um pouco mais distante do Andrés Pereira. O Andrés tá um pouco encucado com as costas do Piquerez. Olha o Jorginho, até levanta o braço ali pedindo a bola, olha. Porque o Andrés deixou ele um pouco mais livre, na dúvida se vinha no Carrascal ou não. Aí o Flamengo tenta a mesma coisa, só que em vez do Varela dar no Carrascal, ele tenta aproveitar que o Jorginho tá com um pouco mais de espaço
e o Jorginho já sabe exatamente o que fazer e tenta acionar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique que deu uma dormida ali, ó. O Jorginho tava mais ligado do que o próprio Bruno Henrique e a bola foi cortada. E essa era tanto a tática do Flamengo que no mesmo lance, olha, sem corte, vai lá pra cima, volta, bola de novo aqui embaixo no Varela, atraiu o Piquerez. E aí sim o Flamengo finalmente consegue atacar as costas. Uma finalização perigosa, uma chance perigosa aqui do Bruno Henrique. Ele não pegou bem na bola e isolou. Mas o plano do Flamengo tava sendo, assim, de certa forma executado e insistindo nesse plano. Mas observando as dinâmicas que o Flamengo estava executando e estava insistindo, e observando as dinâmicas que o Palmeiras estava executando e estava insistindo, pelo menos ali no primeiro tempo, o Flamengo estava muito mais lúcido, estava mais ousado. E apesar de estar muito preocupado em não abrir lá atrás para atacar, pelo menos tinha uma dinâmica pensada que deu certo algumas vezes e estava incomodando. O Flamengo estava muito melhor no primeiro tempo até acontecer uma coisinha. Até acontecer esse lance aqui, olha. O Fux tira a bola do Arrascaeta, o juiz já marcou a falta aqui no Arrascaeta e o Fux vai lá e dá uma de malandro, coisa que faz parte total de uma partida de futebol. Existe o jogo mental, existe a malandragem e ele vai lá dar uma biquinha na bola pra ver o que o Pulgar faz, qual é a reação do Pulgar, e o Pulgar faz isso aqui nele, pô. O Pulgar dá uma soladinha, uma bica aqui na canela do Bruno Fux. Ele cai depois que o jogo já tinha parado. Olha só a solada, olha só, pega a trava da chuteira na canela dele e ele cai. E no momento que o Palmeiras estava pior no jogo, não estava conseguindo criar nenhuma dinâmica decente, não teve muito perigo no gol do Flamengo, o Bruno Fux, na malandragem, vai lá e consegue um lance que normalmente é pra expulsão. Olha como que o Pulgar deixou a canela do Bruno Fux, olha, tem um pouquinho de sangue ali e um roxo. Trava de chuteira machuca mesmo. O juiz deu amarelo pro Pulgar. Talvez o juiz e o VAR deva ter enxergado alguma semelhança nesse lance aqui, que o Murilo fez o primeiro erro dele na partida, entregou no pé do Carrascal. E na disputa de bola, o Veiga acaba vindo por cima e dá com as travas na chuteira também, mais ou menos na mesma altura da canela do Carrascal. O Carrascal fica no chão, sentindo dor, foi uma dividida um pouquinho feia também, olha. Solada, trava de chuteira, machuca mesmo. Chega a enganchar a meia ali também um pouquinho do Carrascal, tá vendo? E nesse lance aqui o juiz deu amarelo. Talvez justamente por ser uma final de jogo único, a arbitragem sabe que uma expulsão pode meio que resolver o título. Então, talvez pra expulsar seja uma parada que seja aquele vermelho assim do roxo. E aí dinâmicas de um lado, dinâmicas do outro, a parte polêmica de arbitragem, o gol acabou saindo de uma bola parada. E qual que foi a evolução do Flamengo nessa bola parada, nos escanteios? Esse aqui foi o primeiro escanteio do jogo e olha só, o Danilo já fica aqui atrás, tá vendo? Como o Léo Pereira é um cara muito visado no jogo aéreo e o Bruno Henrique também, eles estavam sendo perseguidos muito de perto e olha só, o Fux era o cara encarregado de marcar o Léo Pereira e perseguia ele onde ele fosse, olha, o Léo Pereira tentando se livrar dele, o Fux ficou pra trás e o Danilo chegando aqui com um certo delay na área, ele não é acompanhado por ninguém. Quem fica aqui é o número 40, aquele Alan, né? Ele é um moleque mais leve, não é pra disputa aérea, é pra ele puxar o contra-ataque mesmo, caso tenha uma oportunidade, e o Danilo acaba vindo de trás, sem ninguém acompanhar ele, com uma oportunidade de fazer de ter um salto já em velocidade. Olha só, mais um outro escanteio, o Danilo vindo aqui de trás, enquanto o Léo Pereira tá sendo perseguido pelo Fux aqui na frente. O cruzamento não vai nele, mas olha só, olha como ele consegue vir com velocidade, enquanto os outros zagueiros do Palmeiras estão parados ali. Isso tá sendo observado pela comissão técnica. E aí tem um intervalo e a galera conversa no vestiário, isso e aquilo, os jogadores dão um ponto de vista do que tá acontecendo em campo, a comissão técnica observa um monte de coisa e vai anotando pra falar no vestiário. E aí quando voltou pro segundo tempo, como é que tava os escanteios do Flamengo? Quando voltou pro segundo tempo, o Léo Pereira passou a vir de trás, igual o Danilo tava vindo. E olha só o comportamento do Jorginho. Olha só como que o Jorginho vem aqui pra frente, olha, sem responsabilidade nenhuma de disputar pelo alto. Ele só vai fazer uma parede pra não deixar o Gustavo Gomes acompanhar e marcar a zona aonde Léo Pereira e Danilo podem atacar. O levantamento veio aqui, o Danilo chegou a disputar pelo alto, mas a bola foi muito mais pro Flaco do que pra ele. Mas perceba só como que o Jorginho tá exatamente atrapalhando o Gustavo Gomes pro Danilo pular ali com mais liberdade. Até que finalmente o Jorginho aqui, olha, o camisa 21, ele vai conseguir se posicionar fazendo uma parede pro Danilo chegar atacando aqui meio atrasado, com delay. Olha só, a câmera vai mudar o ângulo e quando volta, ó, Léo Pereira se livrou da marcação aqui. E o Jorginho, olha lá, olha o Jorginho aqui atrapalhando a subida dos defensores por ali. Ele só fica ali atrapalhando a galera a se movimentar. E o Danilo chega exatamente aonde ele atrapalhou a disputa, levanta sozinho e gol do título do Mengão. Supercopa, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, aquelas etapas ali do Intercontinental, mas onde o torcedor rival tenta crescer na derrota do Flamengo contra o PSG. Mas convenhamos, aqui a gente tem que colocar os pingos nos is e mostrar o que realmente significava essa partida e o que o torcedor pode esperar para 2026. Imagina agora aqui comigo que você recebeu uma visita que veio do futuro. E essa visita te dá uma notícia. Ela fala que o ano de 2026 vai ser igual
2025. E você que tá sacaneando pra cacete o Flamengo, que perdeu agora pro PSG, que secou o Flamengo o ano inteiro, tu ia ficar feliz com a notícia dessa? Tu ia ficar feliz sabendo disso? Tu acha que o flamenguista ia ficar triste ou ia ficar feliz? É foda, né? Eu acho que pensar sobre isso é um jeito certeiro de resumir como é que foi a temporada do Flamengo. Ou seja, 2025 é um ano memorável na história do clube. Vai ser lembrado tanto quanto 2019. Uns momentos melhores aqui e outros piores ali. Essa derrota pro PSG, que nem é a melhor versão do PSG. O PSG hoje tá ali nos top 3 melhores times do mundo. Aconteceu nos pênaltis, depois de 120 minutos de bola rolando. Eu acho que é justo separar a partida, bola rolando, da disputa de pênalti. Começando pela partida, eu acho que o Flamengo foi valente pra caramba e mostrou uma parada muito forte do time, cara, que é o quanto essa equipe acredita e compra as ideias do Felipe Luiz. O Flamengo esse ano teve 3 provas disso. Foi contra Chelsea, Bayern e agora PSG. É que aqui no futebol brasileiro, esse ano de 2025, o Flamengo foi tão dominante, que fica fácil pros jogadores comprarem a ideia do Felipe Luiz. O time terminou na frente em todas as estatísticas do Campeonato Brasileiro. A maior goleada da história dos pontos corridos, 8-0, o melhor ataque da competição, a melhor defesa da competição, mais posse de bola, a maior sequência de partidas sem tomar gol, a maior quantidade de escanteio por jogo, que é um indicativo de pressão. Se observar essas estatísticas do Flamengo no Brasileirão de 2025, é até esquisito, fico com a sensação de que era pra ter sido campeão com mais rodadas de antecedência. Aí fica fácil acreditar e comprar as ideias do técnico. Só que quando esse time começa a bater de frente com um time que é muito gigante, com os melhores times do mundo, aí isso entra numa prova muito grande, sacou? E por que eu acho que isso foi o que mais me marcou? Porque se você for lembrar, contra Chelsea, Bayern e o PSG, os 3 jogos, no início, o time do Flamengo ele tava tão fora da zona de conforto, os jogadores estavam tão fora da zona de conforto de querer jogar o jogo, de querer disputar, se defender bem, mas não é se defender bem se recuando, fechando toda a área, é se defender bem também marcando alto, é fazer o jogo sem bola, ocupando os espaços que tem que ocupar, subindo quando tem que subir com coragem também. Os próprios jogadores estavam muito fora da zona de conforto deles fazer isso contra os melhores times do mundo, e a confirmação disso pra mim foram os gols que o Flamengo tomou no início desse jogo. Contra o Chelsea foi uma falha individual grotesca, tanto do Pulgar quanto do Wesley, entregou um ataque completamente de graça e perigosíssimo para um dos melhores times do mundo e sofreu gol. No Super Mundial contra o Chelsea. Contra o Bayern foi parecido, esse nervosismo no início do jogo, teve gol contra do Pulgar, pô. E agora contra o PSG, o Rossi fez o que fez. Tomou uma decisão bizarra num recuo muito doido do Arrascaeta, pois o próprio Rossi falhou muito feio também. Uma bola que, se ele deixa sair, é pra fora. Se você reparar no replay, a bola ia pra fora. Era só o Rossi deixar sem ninguém encostar nela. O cruzamento já não ia alcançar o Kvaratskhelia. Esse nome é maneiro de falar, né? A bola não ia chegar no pé do cara. O Léo Pereira, ele até faz um gesto assim, ó. Como quem diz, opa, beleza, não pegou em mim, é só deixar. E aí o Rossi inventa uma intervenção, coloca a bola na direção do pé do cara e por causa da intervenção do Rossi, o cara consegue alcançar e botar a bola pra dentro. Mas o meu ponto não são esses erros, se liga, presta atenção, volta aqui comigo. O meu ponto é o quanto esses jogadores estão dispostos a jogar fora da zona de conforto para executar um plano de jogo de um técnico que eles confiam pra cacete. E aí deu no que deu. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores e chegou pra jogar a final do Campeonato Mundial. Se em 2026 a história toda se repetir igual foi 2025 inteiro, quem é que vocês acham que vai ficar mais feliz? Os secadores do Flamengo? Essa galera que tá sacaneando o Flamengo, que ganhou mais um troféu de joguei de igual pra igual? Ou o flamenguista? Quem é que vai estar feliz? Quem é que vai estar comemorando? Pô, o Flamengo jogou contra o PSG na frente dos patrão. Importante comentar isso. O Flamengo se defendeu muito bem, pô. E eu não tô falando se defender de fechar, estacionar o ônibus ali na frente da área, fechar uma retranca absurda e tentar jogar por uma bola. O Flamengo se defendeu no sentido literal da palavra de tipo assim, quando estamos sem a bola, estamos nos defendendo. Então, às vezes, o Flamengo escolheu se defender lá no campo de ataque. No início do jogo, a sensação que deu é que o Bruno Henrique era o melhor jogador do Flamengo disparado, porque ele tava lá assombrando a vida do goleiro, esticando aquele pernão dele, fazendo os zagueiros e a saída de bola do PSG ficar mais desconfortável do que eles esperavam. Comentei que não é a melhor versão do PSG, mas também não é a melhor versão desse Flamengo. É porque, tipo assim, o time, ele se prepara pra uma temporada de 1 ano, certo? E aí lá no início do ano eles pensam assim, cara, quais são os objetivos do time? Pô, o objetivo do Flamengo é lutar por todos os títulos. Beleza, então vamos fazer uma preparação física considerando este objetivo do grupo, que é lutar por todos os títulos. Numa fase decisiva de Campeonato Brasileiro, a galera tem que estar no ápice, nos cascos da forma física, e na fase decisiva de Copa Libertadores tem que estar no ápice, nos cascos da forma física. Quando acaba o Campeonato Brasileiro, quando acaba a Libertadores, o papel foi cumprido, o papel da fisiologia, da parte médica, dos fisioterapeutas, de todo mundo ali, foi cumprido. Os caras estavam nos cascos nas partidas mais importantes do ano e beleza, ganhamos o título. Quando chega o Mundial, é uma parada que a preparação física começa a tentar esticar aquele auge físico pra um pouco mais, porque tem outro campeonato longe pra caramba pra disputar. O Flamengo chegou pra jogar contra o PSG mais ou menos no mesmo estágio que no Super Mundial os europeus reclamaram, que os times sul-americanos eles estavam fisicamente muito melhores, enquanto os times europeus jogaram a temporada inteira e tava pra entrar de férias, e tava desgastado e blá blá blá. Pô, teve chance de contra-ataque do Flamengo que o PSG se recompôs muito mais rápido do que o próprio contra-ataque. Tá ligado quando tu vai jogar uma pelada
e sempre tem aquele coroa um pouco mais barrigudinho, que ele chega e lança: ei, meu irmão, quem corre é a bola, não sou eu não, tá ligado? Sempre tem um coroa desse. Então, a sensação que me deu foi que o PSG corria mais do que a bola no contra-ataque. Contra-ataque, vai, bum, o PSG voltou a recompor. Nos momentos do jogo que o PSG encurralou o Flamengo ficou mais recuado, as chances de contra-ataque que tinha, quando finalmente chegava no último terço, mano, a melhor chance possível era chutar de fora da área ainda, não dava pra chegar perto do gol, porque os caras se recompunham muito rápido. Claro que o PSG teve mais chance clara do que o Flamengo, porque o PSG é melhor tecnicamente e tava melhor fisicamente. E os pênaltis é que eu acho que deu aquela sensação, porque foi muito cruel, mano. Ter perdido 4 pênaltis, pô, isso não existe. Pô, qual foi a última partida que tu viu que o placar dos pênaltis, da disputa de pênalti, foi 2-1, pô? Isso não existe, pô. Os principais jogadores do Flamengo já tinham, ó, porque não aguentava mais, fisicamente não deu, cara. Foi uma distância muito grande fisicamente o PSG do Flamengo. E aí os principais cobradores saíram, inclusive eu acho que a escolha dos batedores passou muito por quem tava com mais perna naquele momento, porque dos 5 que bateram, o Léo Pereira era o único que tava jogando desde o início. O resto foi tudo a galera que entrou há pouco tempo. Foi De La Cruz, Saúl, Pedro e Luiz Araújo. Aí reza a lenda, aí eu não sei se reza a lenda, que o goleirão do PSG, no primeiro pênalti contra o De La Cruz, ele pulou muito antes da cobrança de propósito. Que aí os caras que estão assistindo a cobrança estão olhando, pô, como é que será que esse goleiro defende? Eu nunca vi esse goleiro na minha vida, como é que será que ele vai ser lá? O que será que ele vai fazer? Aí daqui a pouco o goleiro sai muito antes na primeira cobrança, eles pensam, tranquilo, final de Mundial? Quê? Eu vou fazer o feijão com arroz, eu vou fazer o beabá, filho. O goleiro tá saindo muito antes, eu vou bater num cantinho ali, beleza, e já era. E aí, na hora do vamos ver mesmo, ele tá esperando pra sair no último momento. Quem falou isso foi um repórter do UOL, chamado Lucas Mussetti. Falou que tem um amigo dele que é preparador de goleiro, então o cara tem um olhar clínico pro movimento do goleiro, percebe os gestos técnicos e tudo mais, e falou que esse cara, com esse olhar clínico, falou, meu irmão, eu tenho certeza que o primeiro pênalti ele saiu antes da hora de propósito, pra deixar os outros mais tranquilos pra bater, e na hora do vamos ver, ó. Não sei, pode ter sido alguma estratégia pra isso. Eu tava com uma ideia de pênalti antes da cobrança e acabei mudando por fatores que eu vi do goleiro deles. Ele tinha pulado 3 vezes pro lado direito e eu decidi bater no meio. Mas o que importa é, esses outros torcedores que estão sacaneando muito o Flamengo por ter perdido pro PSG, a reflexão é, cara, o Flamengo competiu dessa forma, com 78 jogos nas costas, contra 66 do PSG, isso dá 2 meses de trabalho a mais. Há 2 meses atrás o Flamengo tava voando. O Flamengo que competiu dessa forma com o PSG, ainda vai se fortalecer para o ano que vem. E aí, como é que a gente vai competir com esse Flamengo? Pois é, vai cobrar o teu time.